Fala pessoal, então, bom, vamos para mais um vídeo aqui, né, da nossa trilha. Dessa vez aqui eu tô num setupzinho um pouquinho diferente, mas senão ia ficar sem vídeo hoje de novo, então estamos aqui. Beleza? Então, vamos embora, né? Aqui essa aula vai ser nossa aula de Matplotlib, né? E aí depois a gente adiciona lá no nosso, aqui no nosso GitHub, né? Enfim, eu preparei essa aula no GPT, tá? Sendo sincero com vocês. Então eu vou colocar aqui. Acho que não é isso. Aqui, Matplotlib. Senão vai pra. Boa. Então, o que acontece? Deixa eu dar um F5 aqui, que ele carrega os gráficos. Eu pedi pra ele plotar e tal. Alguns gráficos pra eu conseguir mostrar pra vocês, né? Vamos ver se eu consigo mostrar direitinho. Beleza? Tá. Show. Aí eu coloquei aqui, basicamente, alguns gráficos. Deixa eu fechar isso aqui. Show. Brabo. Então eu vou usar basicamente o GPT como slideshow aqui pra minha aula, beleza? Então, tá. Vamos entender o que o Matplotlib faz, beleza? O Matplotlib é uma biblioteca de gráfico, né, no Python. É uma biblioteca em que você consegue plotar os gráficos e tal. Usar e os conhecimentos que vocês aprenderam em outras áreas do conhecimento, né? Aprendeu em estatística, por exemplo. Você vai lá e plota um gráfico para você suportar aí, ou melhor, visualizar, né? Descrever o que você consegue fazer, né? Então, eu vou dar uma mini aula de estatística descritiva junto com o Matplotlib aí para vocês conseguirem entender aí quando usar cada gráfico e como faz isso no Python, né? Então, vamos embora. Beleza, vamos lá. Tem um minutinho, tá tudo tranquilo. Pra mim é até mais cômodo gravar aqui no MacBook, tá? Eu tô com o microfone aqui também, então acho que não tá improvisado não, tá tudo bem. Vamos embora. Então, pra começar a gente tem o line plot, né? Já vou mostrar pra vocês como é que faz. Basicamente você vai... Eu acho que até tem aqui, não vou precisar nem escrever, tá? Aqui em cima. Eu botei pra ele falar, né? Então, não é esse, não é esse, não é esse... Enfim, esse cara que eu tô falando agora, o line plot, é o mais simples, né? Se eu vier aqui e digitar plt.plot, né? Lembrando, tá? Antes de tudo, vocês têm que dar o pip install matplotlib, né? No computador de vocês. Esse exclamação antes de algum comando significa para ele dar no terminal. É como se eu abrisse aqui aquela telinha que vocês bem conhecem, né? Essa telinha aqui do terminal, né? No Windows de vocês vai ser aquele terminal lá que vocês conhecem também, né? Como se eu abrisse esse terminal aqui e digitasse, né? Então um comando, sei lá, pip install matplotlib, né? É como se eu digitasse isso aqui, vocês conhecem bem o que isso faz, né? Eu já acabei de falar no último dia para vocês o que isso faz, né? Mas como eu tava falando, o Matplotlib, ele é um cara que é bem famoso e tal. Então vocês não vão precisar instalar aqui no Colab, mas no computador de vocês vão precisar, beleza? Tá. Eu não vou importar o Matplotlib inteiro porque ele é muito grande. Eu vou só importar esse pyplot, que é só a função de plotar gráfico dele, né? E tem bastante coisa aqui dentro. Aí eu importei com esse apelidinho, né? As, né? As é tipo, me chama de alguma coisa, me chama de Gigo, né? Meu nome é Guilherme, me chama de Gigo. É só um apelidinho que eu botei pra ele, PLT. Vocês sabem também no NumPy a gente usou isso, tá? E eu vou importar também no NumPy, import NumPy asnp, tá? Vou importar também no NumPy pra gente conseguir fazer mais fácil as nossas listas pra gente conseguir plotar, né? Então, primeiro eu vou usar vou criar aqui um array, né? Vou criar aqui o X, na verdade. O X vai ser um array, né? Que eu vou criar com aquele linspace que eu mostrei pra vocês, tá? Então eu vou criar um array de 1 a 100, tá? E eu vou colocar aqui, pode ser 1000 elementos, tá? Então se eu printar o X aqui, vocês vão ver que vai ser 1000 elementos de 1 a 100, né? Então vocês sabem o que vai acontecer aqui, vai ser uma porrada de elementos, né? E agora eu quero calcular para cada elemento desse. Lembrando, a gente pode dispensar o for quando a gente fala de NumPy, tá? Então se eu quisesse multiplicar cada elemento por 3, era só fazer isso aqui. Ele ia multiplicar tudo por 3, ia ser muito brabo, né? Isso é muito legal do NumPy, né? Então essa é uma função extraordinária dele. Ele vai fazer um loop em C, tá? E C é muito mais rápido que Python, então usem isso aqui. Usem e abusem disso, né? Deixa eu ver se tá ficando muito longo. Eu vou dividir esse conteúdo em dois, por isso que eu tô olhando sempre. Quando der 10 minutos eu vou cortar e vou fazer o outro, tá? Então aí eu vou criar uma função aqui para calcular... Uma função mesmo, matemática, tá? Para def f de x, tá? Então eu vou fazer isso. E eu vou calcular aqui uma função matemática, que vai ser no caso... vou até mostrar uma coisinha extra para vocês também, tá? Aqui na função, para ficar mais organizado, você pode colocar o tipo de elemento que você está fazendo, tá? Vou botar aqui float
E eu vou retornar nessa função, eu vou retornar um float também, tá? Isso aqui é uma organização, tá? Não é necessário, vocês sabem que não é, porque eu sempre fiz sem isso, né? Mas é legal, assim, você colocar isso aí para organizar o código, né? Mostrar para o segundo programador o que acontece, né? Enfim, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar x ao quadrado mais 3, beleza? Então, é uma função, vocês sabem, é uma função parabólica, né? Eu vou chamar de y, né? Vou chamar de y o f de x, tá? Vamos ver se vai dar certo. Acho que vai dar certo sim. Deu certo. Ó o y. Mais uma vez o NumPy sendo ótimo aí, né? Vocês conseguiram ver que, pô, o NumPy, olha o trabalho que ele fez. Ele pegou cada elemento do array e ele colocou dentro do y. Se fosse uma lista de Python, ele não ia entender isso, né? Eu ia ter que pegar um for e para cada item dentro do array eu ia ter que colocar. Então o NumPy fez esse meio de campo pra gente bem legal aí, tá? E agora que eu tenho um linspace, por que eu criei um linspace, né? Por definição, o matplotlib ele vai pegar todos os pontos, tá? Vai colocar no gráfico e vai ligar para uma reta esses pontos. Então, quanto mais pontos eu tenho, mais se aproxima de uma parábola real, beleza? Então, por isso que eu coloquei um linspace de 1000 pontos, né? Se eu colocasse, tipo, sei lá, 10 pontos, ia ficar meio tosco, sacou? Depois eu vou mostrar pra vocês porque que vai ficar meio tosco, né? E aí depois eu volto aqui no GPT para mostrar pra vocês aí cada gráfico, né? Se o GPT fosse tão bom, hoje em dia não teria por que eu estar dando essa aula, né? Mas, enfim, ainda tô aqui porque o GPT ainda não é tão bom, então eu tenho que ensinar para vocês aqui de uma forma mais didática, tá? Então, plt.plot, tá? Vou fazer do jeito mais básico possível. Esse ponto plot é o gráfico de linha, né? Que eu tava falando com vocês agora. Ele vai pegar esses pontos e ele vai unir por linhas, certo? Então, por retas, né? No caso. Então, eu vou pegar aqui x, y, tá? Vocês podem ver que ele realmente recebe um x e um y. Então eu posso colocar tipo x igual a x, né? O nome do parâmetro é x mesmo, tá? Mas eu vou só colocar assim mesmo. X, y, acho que só isso. E aí, se eu rodar aqui não vai acontecer nada, tá? Porque, não, na verdade aconteceu. Mas não era pra acontecer, porque o Jupyter Notebook ele faz isso, tá? Não era pra acontecer. Mas aí, o que ele pede? Esse plt.show, tá? Esse plt.show é o comando que faz ele mostrar, né? Aí vocês veem, até tem uma diferencinha aqui. Como foi o Jupyter que fez, até fica escrito aqui, ó, que isso aqui é o que esse cara retorna, beleza? Ele só plotou porque o Jupyter é muito legal e ele faz essa abstração pra gente. Mas eu tenho que dar o plt.show, vocês vão ver que vai sumir ali, tá? Porque isso é o plt.show que faz, tá? Então, pra gente ver a parábola legal, vou colocar aqui de menos 100 a 100, tá? Então, agora acho que vai dar pra ver a parábola legal. Parábola. Aí, beleza. A gente falou disso aqui, tá? Então, deu pra vocês verem a parábola. Se eu quiser, tem várias outras configurações pra vocês olharem depois na documentação. Por exemplo, vou colocar um grid legal aqui, tá? Então, peraí, acho que ele vai rodar, tá? Mas o grid, ele é só vocês estão vendo, tá? É só esses quadradinhos aqui pra ficar mais visível, tá? E enfim, tem várias formas de vocês fazerem isso. E acho que eu vou dividir o vídeo agora, pra não ficar tão longo. Então, vou dividir.